Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade nesse lugar. Bem-vindos à reunião das grandiosas e preciosas promessas de Deus, da Igreja Batista Casa de Paz, Rua do Senado 324. Você é o nosso convidado para as nossas reuniões. Bem-vindo também à nossa reunião via YouTube. Obrigado a você porque já se inscreveu. Você que não se inscreveu, pedimos que se inscreva, compartilhe o link e clique nas atualizações, deixe seu motivo de oração, pedido, agradecimento. Obrigado a você que tem participado desse ministério. A nossa promessa de hoje está no livro de Zacarias, capítulo 4, verso 6. Promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa. Abra sua Bíblia, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, apenas o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Deus e Pai, obrigado por esta palavra, por esta promessa. Pedimos que a apliques em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto, para esta reunião: Deus promete dar vitória para mim e para você pelo seu Espírito Santo. A vitória não é pela violência, a vitória não é pela força. É claro que há uma guerra espiritual no mundo e o inimigo vem com todas as armas terríveis, armas pesadas, armas cometendo todo tipo de violência, matando, roubando e destruindo, mas o Senhor enfrenta o inimigo sem violência. Violência zero, é o que o Senhor promete, mas pelo Espírito dele, ele promete dar a mim e a você a vitória. Zacarias é o profeta, é o servo de Deus naquele tempo. Zacarias é nosso contemporâneo nas lições dessa guerra espiritual. O que Zacarias enfrentou no tempo dele, nós enfrentamos em nosso tempo. Zacarias 4, 6 diz, então ele respondeu, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou seja, Zorobabel e Josué, que eram os líderes daquele tempo, com os judeus sob seu comando, devem terminar o templo, restabelecer o Estado, o país, organizar a nação, não pela força das armas, nem pelo poder humano, mas com a ajuda e com a providência da graça de Deus. 3 lições anotamos desse texto para a nossa vida, para aplicar em nossos dias, exatamente hoje, daquilo que eu e você estamos passando, estamos enfrentando na guerra espiritual deste tempo. Primeira lição: a realidade da guerra espiritual em que todos nós, eu e você, nos encontramos. Esta é a primeira reflexão, esta é a primeira verdade desse texto. Estamos em guerra. Há uma guerra espiritual travada, não é guerra física. Lá na Ucrânia, com a Rússia, tem uma guerra física. Mas aqui no nosso país e em todos os países, em todo o mundo, além das guerras, dos conflitos humanos, além dos conflitos na família, tem um conflito espiritual. Há uma guerra espiritual que você às vezes percebe que tem alguma coisa errada no ar e não sabe de onde vem, mas a palavra de Deus diz que estamos em guerra. E eu quero trazer o exemplo de um menino chamado Davi. Davi, ainda menino, ele não tinha ainda idade para ir para a guerra. Isso é para vocês verem como estamos em guerra, independente de idade. O menino Davi foi chamado pelo pai, o pai preparou um animal de carga com muita comida e pediu, Davi, você vai até o local onde estão seus irmãos, não vai lá para o lugar perigoso da batalha, você vai no acampamento e você leva esses mantimentos para os seus irmãos que estão lá na guerra. Leva esses queijos aqui também para o comandante lá do exército, lá para o rei, para quem está lá na batalha. Há uma guerra lá, a guerra está longe, então vamos levar um pouquinho de conforto para quem está lá na guerra. E Davi, bem mandado,
se preparou e saiu de madrugada, foi para o local da guerra, viajou durante muitos dias até chegar no acampamento onde estavam os exércitos se preparando para a batalha, e lá na frente era o campo de batalha. E Davi, com muita alegria, encontra com os irmãos e com os comandantes e diz: meu pai mandou aqui bastante mantimentos para vocês e para um pouquinho de conforto aí para vocês que estão na guerra. Quando Davi ouve o barulho da guerra, Davi ouve uma afronta de um dos inimigos que falava muito alto lá no campo da guerra, da batalha, e Davi, o eco da voz daquele homem fez Davi estremecer. E fez Davi ficar indignado. E Davi disse: eu vou enfrentar esse gigante. E aí todo mundo: menino, cala a boca, fica quieto, menino. Os melhores soldados nossos não têm coragem de enfrentar aquele guerreiro. Você que não é um menino, ainda uma criança, vai enfrentar? E Davi, você conhece a história, sabe que Davi foi para o campo de guerra naquele momento. Ele foi levar comida para os irmãos e acabou dentro da guerra. Isso mostra que no mundo há uma guerra espiritual e todos nós estamos dentro dela. Eu e você. Crianças estão no meio dessa guerra. Idosos estão no meio da guerra. Não somente os soldados que estão no tempo da idade para pegar as armas, mas todos nós estamos ouvindo as afrontas do mal, do inimigo contra as nossas vidas. Então, a primeira lição desse texto, que fala sobre a promessa de Deus, é nós nos conscientizarmos de que estamos em guerra. Quem acha que não está em guerra já está perdendo, já está em condições vulneráveis, ou mais vulnerável do que todo mundo. A segunda lição que anotamos é que as tentativas de se conduzir nessa guerra pela força e pela violência não são as melhores tentativas, não são as melhores estratégias. O exemplo é de Moisés. Moisés, agora eu vou lá para Êxodo. Primeiro exemplo de Davi está em 1 Samuel 17, de 12 a 23. Agora eu vou para Êxodo 2, 11, 15 e 16. Moisés vai visitar o local lá da sua família. Ele não foi criado no meio da sua família, foi criado no palácio, você conhece a história. Ele resolve dar uma volta lá onde estavam os seus irmãos, a sua família. Na entrada do local, da região onde morava a sua família, ele viu um egípcio batendo num irmão dele, num israelita. Não era irmão de sangue, mas era irmão de família, parente. Porque os egípcios tinham feito dos israelitas escravos, praticamente. Estavam vivendo em condições subhumanas. Quando Moisés viu aquele egípcio batendo no israelita, Moisés, que sabia lutar muito bem, porque era muito bem treinado, ele estava sendo treinado para ser o rei, o sucessor do faraó. Ele foi lá, lutou contra o egípcio, o soldado egípcio, facilmente venceu, acabou matando o soldado egípcio. E agora? Escondeu o corpo na terra e tudo, saiu de fininho, pensando que ninguém tinha visto, mas todo mundo viu. O rei ficou sabendo, ficou furioso contra Moisés. Moisés, que era o herdeiro do trono, agora foi destituído de ser o herdeiro do trono, estava sendo caçado para ser morto. Então, a força e a violência na guerra espiritual não é a melhor estratégia. Ela acaba piorando a guerra. E aí Moisés foge, vai para Midian, fica lá durante 40 anos, e aí depois de um certo tempo, quando Moisés amadurece, entende que não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus, ele volta, e aí Deus dá a vitória para Moisés, libertando o povo dele, a família dele do Egito e levando até a terra prometida. A terceira e última lição que anotamos desse texto, e que é a nossa promessa de hoje, é a nossa decisão de ficar nessa batalha. Nós já estamos nela. Não tem como sair da guerra. Quem nasce nesse mundo
entra no campo de guerra, entra num campo de batalha. É importante a gente saber disso. Não é para você ficar com medo, mas é para você ter consciência de que você precisa estar armado espiritualmente. Você, sem armas espirituais, você e eu, todos nós, estamos completamente vulneráveis à mercê das investidas do inimigo que veio matar, roubar e destruir. Por isso, muita gente está perdendo tudo por conta disso. Porque as pessoas não estão buscando ao Senhor, estão achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Nunca esteve tudo bem no mundo. Desde que o inimigo entrou nele, a antiga serpente, o mundo não tem mais sossego. É guerra. A decisão de entrar na batalha, a minha decisão e a sua decisão deve ser revestido pelo Espírito de Deus. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu vou agora para Moisés. Quando Moisés matou o egípcio, ele tentou resolver pela força e pela violência. Mas depois que ele aprendeu que não era pela força e pela violência, e sim pela oração e pelo jejum, ele foi para a montanha e orou e jejuou durante 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu daquela montanha, ele estava pronto para a batalha espiritual. Da mesma forma, o Davi também. Quando Davi foi levar comida para os irmãos, Davi foi e entrou na batalha e venceu o gigante. Você sabe que Davi venceu porque ele estava revestido pelo nome do Senhor dos Exércitos. Ele dizia, em nome do Senhor dos Exércitos eu vou a ti. E aí ele teve a vitória contra aquele demônio terrível que estava naquele gigante afrontando o Deus vivo. E o último exemplo que eu quero mencionar é o do próprio Jesus. Jesus Cristo não iniciou o ministério dele. Jesus Cristo não realizou nenhum milagre. Jesus Cristo não pregou nenhum sermão. Jesus Cristo não ensinou nenhuma lição antes de ir para o deserto e orar 40 dias e 40 noites. E lá ele foi tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4 conta essa história. Então, o próprio Jesus, ele teve consciência de que ele estava na guerra. Ele veio ao mundo e chegou no campo de batalha. O mundo é o campo de batalha. Mas para viver neste campo de batalha e vencer, precisamos da oração e do jejum. O próprio Jesus nos ensina isso. Depois daqueles 40 dias no deserto e 40 noites, jejuando e orando, Jesus foi fazer os seus milagres. Primeiro venceu a Satanás, lá no deserto mesmo. E começou os seus milagres. Começou a sua pregação e seus ensinamentos. E enfrentou os piores inimigos, inclusive a morte, e venceu. Ressuscitou 3 dias depois. Porque ele estava revestido do poder do Espírito Santo, que não vem com força nem com violência, mas pela paz e pelo amor, ele nos dá a vitória. E nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Que Deus assim nos abençoe, amém? E quero orar por você nesse momento, para que todos nós falemos sim ao apelo dessa reunião. Vamos orar também pelos enfermos. Convido você para unirmos nesse momento nossos pensamentos, nossa fé em oração, e nós estaremos orando nesse momento para que essa guerra que todos nós estamos no meio dela, guerra espiritual, eu e você sejamos mais do que vencedores. A minha casa e a minha vida, e a sua casa e a sua vida também tenhamos vitórias em nossas casas, em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos a mensagem que recebemos nesse momento, a promessa maravilhosa de que o Senhor nos dá a vitória pelo Espírito do Senhor e não precisamos usar de força nem de violência contra nenhuma investida do mal contra nós. Aliás, não resolve, não adianta, mas pelo Espírito do Senhor o Senhor nos promete a vitória. E nós queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Queremos também interceder pelos doentes, enfermos. Quero nesse momento interceder pelo Genielson Santos Oliveira, está hospitalizado no INTO, a irmã Elaine, o irmão Letício, esses irmãos estão enfermos, precisam do seu cuidado, da sua cura, do seu milagre. Nós pedimos que o Senhor opere para que eles voltem para testemunhar da sua visitação e do seu milagre. Pedimos também o conforto para a família enlutada, do nosso querido pastor José Alberto, que perdeu a mãe essa semana, passou para a eternidade, a mãe do pastor Zé Alberto, e nós pedimos o consolo do seu Espírito
para o pastor Zé Alberto e para toda a família, toda a parentela. Pedimos portas de emprego abertas para os desempregados. Pedimos um renovo para o empresário e a empresa que estão passando por lutas, dificuldades. Meus irmãos, minhas irmãs, empresários e empresárias que estão lutando no mercado de trabalho com tantas dificuldades, juros altos, pressões financeiras de todo lado. Peço que o Senhor dê sabedoria e um renovo para esses empresários e empresas, a fim de que haja prosperidade. Pedimos um avivamento espiritual para a nossa igreja que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares para povoar os céus e também abençoar a nossa igreja, Casa de Paz, e as igrejas aqui na nossa cidade e em todo o mundo. Pedimos também pelos aniversariantes dessa semana, um presente especial do Senhor para a irmã Cleonice Alves, para o meu irmão Rogério Sampaio, estão aniversariando, a irmã Cleonice dia 15, o irmão Rogério dia 28, já estamos celebrando ao Senhor por essa vida e te agradecemos e te louvamos. E pedimos por todos os aniversariantes, que os nomes estão aqui e os que não estão aqui. Peço a bênção e agradeço no nome do seu Filho Jesus Cristo oramos. E todos digam amém, amém. Obrigado a você que participou da nossa reunião das promessas. Obrigado mesmo de todo o coração. Clique aí nas atualizações, deixe seu motivo de oração, deixe seu comentário, inscreva-se, compartilhe o link nas suas redes sociais, mande para sua família. Participe também presencialmente da vida da nossa igreja, Rua do Senado 324, todas as quintas-feiras, 19 horas, aos domingos, 9h30 da manhã e 18 horas, você é o nosso convidado especial. Perto da sua casa tem também uma igreja reunida nas casas. Nossa igreja funciona no templo e nas casas. Aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, Santa Teresa, centro da cidade, aqui no bairro de Santa Teresa, no bairro de Fátima e no centro, estamos aqui todos os dias em uma casa. Não saia daí que tem uma bênção do Senhor para a sua vida e daqui a 2 dias tem 2 vídeos para você. Continue participando da história desta igreja que é do Senhor e para o Senhor. Abra seu coração e receba a bênção que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.